Boa noite. Sempre uma honra, né, estar aqui para levar um pouquinho da palavra, né, as palavras também que são sempre baseadas na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, e um pouquinho da psicanálise também, que a gente dá uma pitadinha aqui. Hoje eu vou falar sobre mudar. Mudar como caminho para a nossa reforma íntima. O que será que significa esse mudar, hein? Eu vou começar fazendo uma perguntinha. Eu vi na rede social e falei assim, eu vou aproveitar, né? Então, quem quer mudança? Vamos ver aqui. Eu acho que não precisa levantar a mão, só pensem aí. Quem quer mudança? Acho que todos nós queremos mudança, né? Não é? Aí, mas quem quer mudar? Já começa dando uma cutucadinha, né? Ou seja, todos nós queremos mudança, mas quem quer mudar de fato? Quem quer mudar de fato? Nós vivemos em um mundo de mudanças constantes. Não há como fugir disso. Heráclito, ele já dizia o seguinte: nada é permanente exceto a mudança. Percebam o teor que essa frase carrega. Nada é permanente exceto a mudança. Ou seja, a mudança é permanente. Não tem como fugir dela. Nós vivemos em um mundo pleno de mudanças. As mudanças físicas relacionadas ao planeta, mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças econômicas, e eu tenho a impressão que agora mais do que nunca, né, essas mudanças estão se acentuando cada vez mais. Não é isso? E com você? E conosco? Como será que acontece essa mudança? Se a mudança vem, ela tem que vir sempre com um intuito. O Heráclito, né, grande pensador, né, pré-socrático, antes de Sócrates, né, então ele trouxe essa questão de como a vida é regrada pelas mudanças. É dele a famosa frase, né, ninguém se banha em um rio duas vezes, porque afinal de contas o rio não é o mesmo e nem você também é o mesmo. E ele traz um termo que é o dever. O que é o dever? O dever é o processo de mudanças efetivas pelas quais todo ser passa, movimento permanente que atua como regra, sendo capaz de criar, transformar e modificar tudo o que existe, essa própria mudança. E como verbo ele passa passar a ser, fazer existir, tornar-se ou transformar. Então o devir, ele está no nosso dia a dia, né? É essa mudança que a gente vai acontecendo sem a gente se dar conta. Ela está acontecendo, é gradativa. Se a gente retornar para a nossa adolescência, infância, que seja, né, e a gente pensar os sonhos que a gente tinha, será que eles foram concretizando? O que eu tive que mudar em função daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, daquilo que eu senti? O que será que mudaram os meus sonhos? Esse é o dever. A gente passa por tantas coisas, tantas situações, que com certeza elas vão fazendo um caminho, deixando um rastro. E esse é o que o Heráclito diz, que é o dever. Então, e o que significa essa mudança? E como será que a gente pode construir essa mudança? A gente se dá conta desse dever? A gente se dá conta dessa mudança constante que ocorre na vida da gente? Será que você se dá conta dessa mudança? E como você lida com ela? E de que maneira que a gente pode usar
essa mudança a nosso favor, fazer com que de fato ela seja um elemento primordial para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, para nos tornarmos, né, um pouquinho melhores nessa passagem terrena. Afinal de contas, é para isso que a gente veio, não é isso? Afinal de contas, estamos aqui, simples e ignorantes. E qual que é o caminho? É a lei do progresso. Se é uma lei, a gente tem que obedecer, não é isso? Até que ponto nós estamos utilizando realmente, de fato, essa lei a nosso favor? Até que ponto nós vamos chegar à perfeição e passar pela porta estreita? Afinal de contas, a porta é estreita. Olha lá, os puros, não é? A porta é muito estreita. Então nós estamos nesse caminho. Então a lei é para ser seguida, né? O homem, né, na pergunta 779, Kardec já traz o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente e nem do mesmo modo, mas progridem. É a lei do progresso. Diferentemente de outras, por exemplo, do hinduísmo, né? O hinduísmo diz que a gente pode retornar em forma de algum animal, né? A doutrina espírita ela traz que não, que a gente não regride nunca. E essa é a lei do progresso. Nós nunca regredimos. Então, dentro da doutrina espírita, a evolução funcional espiritual é uma lei. E isso implica que a evolução não acontece por si própria, mas deve ser promovida conscientemente. Prestem bem atenção, conscientemente, ou seja, você tem ideia de que está progredindo. Você percebe a sua mudança. Você se percebe um ser realmente em progresso. Mudar é desadaptar-se, é atualizar-se, é evoluir. Então, sempre vamos tentar usar como sinônimos quase, né? Mudar e evoluir. Esse mudar, com certeza, faz parte da lei do progresso. Aí eu pego essa citação lá que está no túmulo de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Progredir sem cessar. Novamente, vocês vão ver que dentro da palestra vai ser sempre algo cíclico, né? Vai estar sempre retornando para os mesmos pontos, mas com um único intuito: a gente perceber e se dar conta dessa lei de progresso, de como a gente lida conosco e como esse lidar conosco vai nos conduzir realmente à nossa reforma íntima. A lei é regida pela suprema lei da impermanência. A lei de permanência ela é muito comum é muito citada também dentro do budismo, né? Dentro dos conceitos lá budista, esse é um dos mais fortes, né? A lei da samsara, do dharma, do karma, né? Todos os conceitos que de certa maneira nós incorporamos também. Às vezes nós incorporamos também dentro da doutrina espírita, né? Alguns termos que vêm do budismo, né? Mas dharma, karma, e a lei de samsara, né? Também que é um item. A lei da impermanência também é muito forte dentro do budismo, ou seja, que tudo passa, tudo está em movimento. Certo e errado são critérios sociais mutáveis sob a perspectiva sistêmica. O que significa certo e errado sob essa perspectiva sistêmica? Se a gente observar o quão evoluído nós estamos, nós temos muito ainda que progredir. Mas houve um tempo que ser uma benzedeira já poderia ser quando era levada à morte, poderia ser enforcada. Não houve um tempo, a gente pegar a nossa história, né? Ou seja, está lá uma pessoa que mexia com ervas,
era condenado à morte simplesmente por isso. Então, nós, apesar, como eu disse, nós mudamos muito, a gente cresceu muito, temos muito que crescer também, mas alguns critérios sociais, eles são mutáveis, e eles vão seguindo o que a sociedade precisa, às vezes um pouquinho atrasados, né? Apesar disso, são referências úteis a todos nós, funcionam como estacas disciplinadoras, ou seja, as leis elas vão modificando conforme a sociedade necessita. O ensino que a doutrina espírita nos oferece é exatamente para que, ao entendermos a impermanência, perceba, olha só, ao entendermos a impermanência, também atinjamos a compreensão de que a vida, os bens e os valores materiais são transitórios e nenhum apego merece. São instrumentos de aprendizado e passam. Nesse momento que você entende que realmente a transitoriedade, ou seja, aquilo que é efêmero, aquilo que vai passando, aquilo que vai ficando, né, não tem realmente, principalmente os bens materiais, não tem importância nenhuma, afinal de contas eles ficam. Você vai se construindo nas suas inúmeras existências, e é esse só o que fica. Eu pego aqui uma frase, eu gosto de citar, eu já citei isso, tem em palestras anteriores, né? Inclusive, eu vou trazer aqui nessa palestra algo que eu já trouxe numa palestra anterior, mas eu achei importante trazer de volta. Uma palestra que eu dei há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que eu acho que muitos de vocês ainda lembram, né? Certo? Que eu vou passar aqui 1 ano e meio atrás, todo mundo, né, dona Antonieta, todo mundo lembra ainda, né? Olha só, quem é você? Pergunta a lagarta. Isso aqui é um trechinho da Alice, né? Quando a lagarta questiona a Alice. Quem é você? Pergunta a lagarta. Eu? Mal sei, Sir. Neste exato momento. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei esta manhã. Mas acho que já passei por tantas mudanças desde então, respondeu Alice. E não é isso? Nós mudamos fisicamente no dia a dia. As células vão morrendo, né? O cabelo vai caindo, né? Certo? E é isso, um dia. E aí vão trazer para o físico. De repente você levanta de manhã com um bom humor danado. Aí chega na esquina, já acontece alguma coisa, chega no trabalho, muda. E aí vai. Chegar no final do dia, você está uma pilha de nervos com tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, não muda no dia a dia. Alice não tem razão? Afinal de contas, ela sabia o que ela era a hora que ela levantou. Mas aqui no final do dia, eu já não sei mais quem eu sou, não. Afinal de contas, já mudei tanto, né? Então é em cima dessa mudança que eu quero discorrer agora um pouquinho sobre como os valores do caráter são formados. É um pouquinho assim, vai ficar aqui, eu vou pegar uns 10 slides aqui para falar sobre isso, porque eu achei importante, porque afinal de contas, são os valores, são as nossas crenças, são os nossos hábitos que nos fazem. São eles que nos fazem nessa existência. É claro que numa dessas nós trazemos muita coisa de vidas passadas, mas nesse momento vamos tentar entender como os nossos valores são formados. Então olha só, vou começar primeiro a entender a respeito das memórias ativas e consolidadas. Tudo que a gente capta pelos 5 sentidos, né? A visão, a audição, tato, olfato e paladar. Então, tudo que nós captamos, ele vai ficar momentaneamente, né, como uma memória ativa inicial. Ou seja, eu estou falando sobre mudança aqui. Vocês estão registrando, certo? Nesse momento está ficando o quê? A memória ativa. Ok? Então, olha, tudo que registramos fica gravado no seu campo consciente. Uma memória que inicialmente ficará ativa. Essa informação permanecerá durante algum tempo na sua consciência, ficando à sua disposição. Ou seja,
Tudo que foi tratado de repente aqui na palestra, vocês vão levar. Está na sua memória ativa. Vão chegar em casa, de repente vão refletir sobre alguma coisa, ou não, né? Mas ficará. De repente amanhã, né? Mas depois a gente não sabe mais, né? Ela fica ativa durante um determinado tempo. E por um processo físico mesmo, né, que é a homeostase, a gente vai eliminando, nós vamos eliminando algumas coisas que não servem para nós. Isso é físico, senão a gente não ia dar conta. Vocês têm ideia de quantas informações a gente passa, né, recebe cotidianamente? E hoje mais do que nunca, a gente está cercado dessas informações para tudo quanto é lado. Então, mais ainda, essas informações vão ficando, né? A gente recebe uma informação, ela fica na nossa memória ativa. Então, pela homeostase, ela vai entrar no processo de eliminar aquilo que não serve para você, né? Depois da memória ativa, chega a segunda fase da memória. Isso daqui lembra um pouquinho, atrás, acho que um pouquinho da palestra do Eduardo, né? Vai completando um pouquinho o que o Eduardo trouxe semana passada também, né? Segunda fase é a estruturação da memória, transformação de uma memória ativa em uma memória consolidada. Ou seja, caso você use sistematicamente uma memória ativa pela sua importância, ou mesmo ao adquiri-la em uma vivência muito agradável, feliz ou desagradável, poderá esse conteúdo psíquico consolidar-se. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu arrumei um emprego, a primeira vez que eu vou para o emprego eu não sei o caminho. Eu vou, descubro e chego no emprego. Segundo dia eu também vou, chego no emprego. Naquele momento a memória está ativa, não está? Eu aprendi uma nova situação, usando os sentidos, né? E consequentemente, a partir que eu começo a ir a esse emprego, o que vai acontecer? A memória vai se consolidar. E consequentemente, é uma situação bem simples que eu estou dando, né? Consequentemente, passa a ser automático. Os automatismos que foi citado até semana passada, né, na palestra. Os automatismos é assim, aí você entra dentro do carro e vai, certo? Ou seja, consolidou na sua memória aquela determinada situação. Então, consegue transformar-se em algo eterno em sua mente, ficando para sempre à sua disposição, permanecendo guardada numa região do campo consciente chamada pré-consciente, que é uma espécie de arquivo morto daquilo que não está sendo utilizado num determinado momento, mas que pode ser acessado a qualquer momento. Eu já trouxe daqui anteriormente esse quadro aqui. Sempre nas minhas palestras eu tento trazer um pouquinho dessas vivências relacionadas. Então, olha só, a psicanálise, né? Então, lá no nível consciente está as percepções e pensamento. É onde você o quê? Adquire a memória, tá? No pré-consciente vai ficar as suas memórias e conhecimentos guardados, aquilo que você consolidou, certo? No nível consciente você tem as suas memórias ativas, no pré-consciente as suas memórias consolidadas. Então, se eu falasse assim para você, olha, é aquilo que você não está usando, mas que se eu der um gatilho agora, vocês já vão usar. Quer ver? O que você comeram no almoço? Pronto, deu um gatilho. Todo mundo lembrou, não é? Vocês estavam pensando no que vocês comeram no almoço agora? Não. Ela estava lá no teu pré-consciente. Qual foi o nome da tua primeira professora? Ixi, tem gente que não vai lembrar de jeito nenhum, né? Lembra lá, tá vendo? Alguém estava lembrando o nome da professora agora? De jeito nenhum. Mas está lá no teu pré-consciente. Ou seja, você consolidou a informação. Você consolidou a informação? Consolidou, porque estava lá. De repente não lembrou, é uma situação, não lembrar, mas ela está lá. Se de repente você foi lá resgatar alguma coisa assim da época que você está, nossa, era fulana de tal mesmo, né? Ou seja, está lá na tua memória consolidada. Como isso, o que nós vamos adquirindo, conhecimento, as informações, como isso vão se transformar em valor, que é o que nós estamos
querendo trabalhar aqui. Então, olha só, a terceira fase, transformação de uma memória consolidada em valor pela identificação e posteriormente pela introjeção de suas informações. Tá tudo bem por aí? Assim, acho que não tem nada muito complicado aqui não, né? Então, olha só, quais as informações que consultamos preferencialmente ao agir? As ativas ou as consolidadas? Quando a gente age, será que a gente usa as memórias ativas ou as consolidadas? O que vocês acham? Oi? As ativas ou as consolidadas? Vai depender do nosso interesse, vai depender das nossas necessidades e das nossas identificações com aquilo que é útil e agradável para nós em cada instante vivido. Percebam? Se eu falar assim para vocês, quantas vezes nós falamos, todas as vezes, acho que todas as reuniões públicas do Mensageiro de Luz, sempre há alguma referência a autoconhecimento, não é? Não é? Estou mentindo? Quem frequenta aqui cotidianamente, não é? Então, aquilo, será de que maneira ele foi consolidado em você? Foi só consolidado ou foi realmente introjetado? Vamos ver. Então, olha só, voltando aqui, só um pouquinho, olha. Então, depende das necessidades, nossas identificações com aquilo que é útil e agradável para nós em cada instante vivido. Então, entretanto, no entanto, provavelmente, antes de agirmos, buscaremos preferencialmente em nossa consciência a influência de um tipo de informação consolidada que seja adequada e importante para nós. Essa informação é o que chamamos de valor. Percebam? Então, vou pegar um exemplo assim, só para você ficar claro. Quando criança, a gente aprende assim, não devemos matar. Não é isso? A princípio fica ativo, né? Eu ouço alguém falar, eu vejo de repente por exemplo, eu tive minha formação católica, né? No catecismo, na evangelização, né? Aqui, eu ouço lá. Ela momentaneamente fica ativa, depois eu consolido essa informação e, por fim, eu introjeto. Aí vira valor para mim? Virou valor. Virou valor, e aí o que vai acontecer? Todas as vezes que acontecer alguma situação, de repente, que relacionada a matar, primeira coisa, eu repudiar e não vou agir dessa maneira. Um assassino, ele introjetou isso? Ele consolidou? Não. Tornou valor para ele? Não. Percebam como que as coisas vão. Para ele, tanto faz. Não é valor, não faz parte dele. Então, para ele, aquilo não tem a menor importância. Então, tanto faz ele matar uma pessoa quanto descascar uma laranja. Não tem diferença nenhuma, porque não é valor para ele. Os valores morais são decorrentes de algo com que nos identificamos, sendo necessário ou útil para a nossa preservação e felicidade perante a vida de relação. São informações que regulam nossa conduta e que inicialmente ficam ativas, mas que as nossas vivências e repetições consolidaram e introjetaram e logo após foram promovidas a valor. Daquilo que eu acabei de citar. E para que servem esses valores? Os valores morais não existem para nos impedir de agir, mas para nos impedir de fazer o mal. Por isso que eles são introjetados, ou seja, eles se tornam, depois de uma vivência, para justamente isso daqui, de impedir de fazer o mal, de sofrer, de humilhar, de oprimir, de explorar e de subjugar. Será que se nós não tivéssemos nossos valores morais introjetados, como será que nós agiríamos na sociedade hoje? De que maneira você reagiria diante de uma determinada situação? É claro que só acontecendo, só existe, mas são situações hipotéticas, né? Então, vamos, de certa maneira, ele existe, os valores existem, é isso que nós estamos trabalhando. Eles não são contra o prazer, que é um bem,
mas contra o egoísmo, que é um mal e a base de todos os males. Não é isso? Está lá na pergunta 906, acho que é. Só que então, aí que começa, né? Por que você trouxe tudo isso? Né? A questão das memórias, de certa maneira, as crenças e os nossos hábitos, eles também funcionam da mesma maneira aí. Então, não se engane, esses conhecimentos inicialmente só ficarão ativos em sua mente. Então, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: como nós estamos lidando com as informações que chegam cotidianamente, né? Que elas chegam, né? E como você está se identificando com essas informações, sejam elas nas leituras que você faz, aqui na casa espírita, no dia a dia. Sua mente deletará tudo o que você aprendeu, ou seja, eles poderão ser esquecidos, só ficando ativos por um curto período de tempo. Então aí que começa realmente a questão das nossas memórias, aquilo que é ativo, aquilo que é consolidado e aquilo que a gente introjeta de fato. Quando eu fiz a referência ao autoconhecimento, que nós falamos tanto aqui nessa casa espírita, é aí que é o ponto que eu quero chegar. Falamos disso cotidianamente, fazemos uma reflexão diária, já que é tão falado aqui, a gente gosta tanto de lembrar, afinal de contas, é um dos, vamos colocar slogans, né, da casa, né? Essa questão do autoconhecimento. De que maneira você consolidou isso e realmente acabou fazendo parte de você? É claro que numa dessa, né, eles vão ficar ativos por um determinado tempo, mas é óbvio que você pode reverter isso, né? Se você se identificar com o que irá aprender, pensar, falar com as outras pessoas sobre esses assuntos, observar o que acontece no seu cotidiano, realizar dinâmicas avaliando sua vida, buscando respostas dentro de você, muitas coisas poderão mudar. Já está começando então a voltar ao assunto da mudança, né? Ou seja, é utilizar tudo aquilo que você aprende para que realmente se consolide e você mude. Pois você encontrará informações que lhe trarão nova orientação perceptiva. Não é isso que a gente bate aqui, é você mudar, é você observar e perceber que tudo aquilo que se faz aqui, a nossa educação da alma promovida, seja ela numa casa espírita, seja ela por livros, uma leitura edificante, de repente um vídeo interessante que você encontra, né, lhe trarão nova orientação perceptiva, podendo se consolidar e serem projetadas, restaurando seus valores anteriores, transformando para melhor o seu caráter e consequentemente suas atitudes. Ou seja, você muda de fato. Então, não é ficar só ativa na sua memória as informações que vão chegando. Eu faço como referência a casa espírita porque é mais fácil, afinal de contas nós estamos aqui na casa espírita. Mas é tudo que você vai encontrando. Aquela pessoa, de repente, que você conversou, aquele livro, aquele artigo de revista. O Jung, ele cita isso, ele chama tudo isso de sincronicidade. O Carl Jung, que a gente sempre faz referência também aqui nas palestras, né? O Eduardo, a Dona Toninha, né? Eu também sempre trago alguma coisa do Jung, né? Ele diz que ele chama de sincronicidade. O que seria sincronicidade? Uma coincidência significativa de um estado psíquico com um ou vários fatos externos correspondentes aparentemente inexplicáveis. Traduzindo, uma coisa simples. Você está pensando numa pessoa e toca o telefone. Adivinha quem que é? A pessoa que você estava pensando. Ou seja, vamos pegar o que ele fala. É uma coincidência de um estado psíquico com algo externo.
Você falou com alguma pessoa sobre um determinado assunto, daqui a pouco você vai na internet e você encontra o quê? Um artigo falando daquele assunto. Então, na verdade, olha, os exemplos que eu dou aqui, ó, encontros inesperados com pessoas que nos mostram caminhos que há anos procurávamos. Cadê? Socorro. Socorro, é aqui, ó, que você entra, tá vendo? É que eu falei pra você. Falei assim, Socorro, você vai participar da minha palestra. Aqui, olha, eu me encaixo aqui nessa sincronicidade, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu cheguei até a casa espírita, né? Conhecendo a Socorro, num bate-papo, numa bicicleta de academia. Sabe aquelas conversas informais de academia, né? Socorro. Foi isso, né? Eu acho que a Socorro foi lá só pra isso, porque, gente, eu nunca mais vi a Socorro na academia, não, viu? E foi fantástico, porque foi realmente, se você observar, você fala assim, ó, o Jung, ele fala que isso chama sincronicidade, né? Ou fenômeno sincronístico. E se a gente trouxer para a casa espírita, né, a gente vai perceber que a gente pode nomear de intervenção divina, desígnios de Deus, ajuda dos espíritos superiores, não é? Ou seja, é Deus agindo ali. Por que eu trouxe o termo sincronicidade ou fenômenos sincronísticos? A doutrina espírita, ela não é muito, ela tem a tríade, né? Filosofia, ciência e religião. Ou seja, é o Jung, dentro de um processo científico, explicando aquilo que a gente tem tão intenso no coração e que entende e fala assim, não, é Deus agindo neste momento. São os espíritos superiores nos mostrando de fato o caminho. O caminho através do que? Olha, através de um conselho, uma conversa informal, mostrando de repente um local que a gente pode ir se encontrar, né? Encontrar o caminho que há anos procurávamos. Livros, artigos de revista, palestras, filmes. Então, não seja qual for, né, a denominação que utilizamos, a gente tem que ter a certeza de que tudo aquilo que acontece tem como objetivo profundo a renovação da alma e como propósito o bem comum. Então, se a gente começar a observar de fato essa sincronicidade, ou essa maneira como Deus está agindo ali, mostrando para você, com certeza você vai se dar conta daquilo que você precisa realmente encontrar e modificar. Aquilo que realmente vai te conduzir para uma mudança efetiva. Está mostrando o tempo todo, não é? Eu brinco com a Isabel também, né? Eu falo assim, a Isabel falou assim que pedia muito, falou assim, Deus, dá-me paciência, né? Se você está pedindo paciência, eu vou dar um exemplo, né, bem? Se você está pedindo, adivinha que Deus vai dar para você? Ele vai dar eventos onde você vai ter que exercitar o quê? A tua paciência, não é? Adianta ele dar paciência se você não vai utilizar? Percebe? Então Deus está o tempo todo mostrando qual é o caminho. O que a gente tem que ficar é atento e perceber quais são esses caminhos. Perceber de fato aquilo que você precisa e merece e terá. Então comecem a perceber aquilo que Deus está colocando no seu caminho, mas utilizem de forma, como que eu posso dizer, de fato para a sua mudança. Perceba que nada realmente é por acaso. Isso aí é frase pronta, né? Mas realmente esses eventos sincronísticos, né, como o Jung diz, nada mais é do que Deus realmente ali, presente conosco, né? Então, olha, aqui eu até coloco isso, ó. Essas supostas sucessões de acasos revelam a existência de leis espirituais desconhecidas
que regem e guiam o progresso de todos os seres humanos e colaboram com a nossa renovação espiritual ou crescimento interior. É um poder onisciente de Deus em nós, e que seus domínios ainda nos permanecem insondáveis. Afinal de contas, né, você se dá conta de que de repente aquela pessoa que apareceu ali, aquele livro, aquela palestra, né, realmente ela veio para ter um intuito em sua vida. Quando a gente começar a se dar conta disso, vai fluir, vai se tornar muito melhor. Então olha só, agora aqui, vamos começar a deixar aqui eu falo, né? Então olha só, vamos rever alguns padrões mentais que a gente de certa maneira cria para nós, né? Crenças, hábitos e valores acumulados ao longo da nossa vida funcionam como princípios organizadores que agem, muitas vezes sem percebermos, direcionando nossos comportamentos e decisões. Se a gente pega, por exemplo, as nossas crenças, existem as crenças passivas, as crenças proativas e as crenças reativas. Crença passiva é aquela pessoa que fala assim: ah, eu não consigo, não adianta que eu não consigo, né? Eu tenho certeza que ninguém se identifica com isso aqui, né? Eu não vou conseguir, eu sou burro, eu não entendo nada. Essa é a crença, ou seja, aquilo que é para ele acredita tanto naquilo que aquilo acaba se transformando até em valor. Olha que coisa, né? A crença reativa, o que é? A crença reativa assim, eu sou burro, mas eu posso mudar, certo? Eu não consigo, mas eu vou tentar. Ou seja, ele está tentando reagir àquela crença. E a crença proativa é aquela que fala assim: não, eu consigo, eu vencerei, eu vou ficar curado. Olha como isso influencia de fato naquilo que você é no seu dia a dia e nos hábitos também. E esses valores que a gente vai acumulando ao longo da nossa existência e se introjetam tanto que acabam nos tornando mais esses valores do que nós mesmos. A gente acaba se escondendo por trás de tudo isso. Para haver a mudança e crescimento de um indivíduo, é necessário romper as velhas concepções, hábitos, crenças e formas de pensar, pois essas funcionam na maioria das vezes como verdadeiras prisões. Elas nos deixam amarrados, às vezes por correntes tão pesadas que a gente não consegue sair dali, né? A gente até tenta, mas não vai para frente. Amarra aquele hábito, né? E alguns valores realmente, né? Olha só esses hábitos aqui, olha. Vamos ver se a gente vai se encaixando aqui, né? Vou fazer um tiquezinho, né? Onde que eu me encaixo e naquilo que realmente pode ser mudado. Falar sem raciocinar, ferindo e magoando principalmente quem amamos. Mentir constantemente para nós mesmos e para os outros. Nos lamentamos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos a receber a atenção dos outros. Nos achamos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Gastar desnecessariamente a fim de adiarmos decisões importantes em nossas vidas. Criticar e julgar as pessoas para nos sentirmos melhores e maiores que elas. Isso ninguém faz, né? Principalmente julgar. No dia a dia, então, de jeito nenhum, né? Todo mundo aqui, tenho certeza, né? Baixa tolerância à frustração. Medos incontroláveis de situações irreais. Irritações sem motivos claros. Angústia perante o porvir com aflição e sofrimento por antecipação. Decisões infelizes no clima emotivo da confusão mental. Isso também a gente faz, né? Na hora da discussão lá, e você fala alguma coisa, pronto, falou, né? Aí já era.
intenso desgaste energético decorrente de conflitos, desânimos, e a gente passaria a noite aqui falando um monte de coisa, não é? De hábitos que a gente vai adquirindo e que são passíveis, com certeza, de mudanças. Se não ser, depende do que essas mudanças? Unicamente do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é que nos fará escolher qual tipo de informação será priorizada para o desenvolvimento dos nossos pensamentos e atitude frente à vida de relação com os outros, na convivência cotidiana e, consequentemente, nas nossas mudanças de pensamento e atitudes. Novamente, as nossas escolhas. Ou seja, ficar naquela lista lá, né? Essa lista é meramente ilustrativa, né? Porque, na verdade, né, o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas é que vão realmente nos constituir. Você pode ter tudo aquilo lá, permanecer naquilo lá, vai ser uma escolha sua. Vai ser uma escolha sua. Preparando-se para a mudança. Já vimos lá os valores, as crenças, tudo isso, né? E agora, como se realmente dá de fato essa mudança? A mudança só se inicia quando tomamos consciência da necessidade de mudar. Não é? Adianta eu falar que eu quero mudar? Eu falo assim, vamos dar um exemplo. Bom, eu não sou fumante, nunca fui, mas uma pessoa que é fumante fala assim, eu vou parar de fumar. Ele toma uma decisão, vai lá, para 2 dias, no 3º dia, adivinha? Ele tomou consciência da mudança? Não. A partir do momento que ele tomar consciência da necessidade que realmente precisa mudar, né, ele vai mudar. Antes de mudar, devemos nos conscientizar de que precisamos disso e para onde queremos ir, principalmente. Tornar consciente isso, de que caminho você vai tomar, é muitíssimo importante. Afinal de contas, eu vou citar de novo a Alice, quer ver? Olha só, de novo. Para vocês terem uma ideia de que a gente vai pegando referências, né? Olha só, a gente vai encontrando em qualquer lugar. Aquilo que eu falei lá anteriormente, é um livro que pode nos ensinar tanto, né? É uma frase, né, do nosso filósofo lá. Olha quanta coisa que a gente pode aproveitar e realmente tornar substancial para a nossa reforma. O gato pergunta assim para Alice: pode me dizer... desculpa, Alice, né? Começa, né? Pode me dizer que caminho devo tomar? Isso depende do lugar para onde você quer ir, respondeu com muito propósito o gato. Eu não tenho destino certo. Neste caso, qualquer caminho serve. Não é isso? Se você não sabe para onde ir, com certeza qualquer caminho vai servir. Olha de novo as escolhas e a consciência daquilo que você realmente quer. Joana de Ângeles também diz o seguinte, olha só: diante dos variados caminhos que se desdobram convidativos, escolhe os caminhos do coração, qual ovelha mansa, e deixa que o bom pastor te conduza ao aprisco pela qual anelas. Essa mensagem de Joana de Ângeles ela se chama Caminhos do Coração mesmo. É linda. Então ela aponta que realmente siga realmente aquilo que você quer, o que o teu coração está pedindo, e que Deus te conduzirá. É muito simples. E perceber que tudo está certo. Tudo está certo de acordo com os desígnios de Deus. É aquilo que você escolheu e aquilo que você vai passar, não é? E novamente lá no livro dos Espíritos ele diz assim, o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Se Deus quer assim, ponto. Aí sim você tem que aceitar, né? Então olha só, a gente falou tanto de reforma íntima, né? Então o que é reforma íntima? É o ato de modificar-se interiormente, educando os sentimentos
e aprimorando o conhecimento, utilizando-se da autocrítica saudável, visando a evolução moral e intelectual. Essa é apenas e tão somente uma visão, como que eu posso dizer, uma definição do vocabulário, vamos dizer assim, né? do dicionário, né? Um conceito, obrigado, Antônio, né? Do que é reforma íntima. Mas na verdade, a prática é a construção cotidiana que você precisa ter. A lei do progresso realmente agindo de fato. No nosso processo de mudanças a caminho da nossa reforma íntima, o critério certo e errado é substituído por algumas perguntas. Então olha só, convém ou não? Quero ou não? Serve ou não? Necessito ou não? É verdade? É a verdade? É justo para todos? Criará boa vontade e melhores hábitos? Será benéfico para todos? Então, está vendo? São questionamentos que nós vamos fazendo, né, dentro do nosso processo de autoconhecimento. É aquela reflexão que a gente faz cotidiana, né? A reforma íntima deve ser um processo profundo de transformação pessoal, o qual inclui integração dos aspectos quanto aos níveis de consciência, empático e egocêntrico. Ou seja, a dualidade da nossa consciência, ela gira em torno do quê? Do nosso movimento empático e egocêntrico. Na maioria das vezes, já virou até lá dentro do nosso grupo de estudo de quarta-feira, é uma coisa que eu repito muito, né? Essa questão da nosso movimento egoísta, como a gente age de forma tão egoísta no nosso cotidiano. Então, a integração, é claro que em determinados momentos a gente precisa agir, porque às vezes é até questão de sobrevivência, mas no cotidiano, a maioria dos movimentos que a gente faz é de forma egoísta. Até levantar aqui correndo para chegar primeiro da fila do passe, em quem você está pensando nesse momento? Responde para mim. E você? Deixa eu vir logo para ir acabar logo, ó. Não é? Infelizmente é isso, gente. Não tem outra maneira. É porque realmente, naquele momento, a gente quer só se beneficiar. É no trânsito, quantas atitudes egoístas no trânsito a gente vê. Quando você passa um sinal fechado, né? Não é um movimento egoísta. Você quer chegar 30 segundos antes. 30 segundos. Certo? Então, a gente está cercado o tempo todo dessas questões egoístas e a gente não lida com esse lado empático. Nós somos 100% empáticos. Por que será que a gente deixa se dominar por esse lado egoísta? Nós nascemos 100% empáticos. Aí vamos nos transformando no que somos hoje. Você pega por todo o movimento político relacionado ao nosso Brasil. Será que as pessoas agem de que maneira dentro da política? É puro egoísmo. Eu quero ganhar. Eu quero me dar bem. E as nossas ações do cotidiano às vezes refletem isso. Não vamos fugir, não vamos nos eximir de nossas culpas. Certo? O nosso jeitinho que a gente dá, né? O jeitinho que a gente dá. Às vezes um furar fila, às vezes Nossa, tem tanta coisa, né? É o gato da net, a gente podia colocar aí, né? Ué, você quer se dar bem, certo? Você quer pagar R$50 para abrir todos os canais. O que é isso? É agir de forma egoísta. Conscientização das nossas neuroses e com sua consequente dissolução e a conexão com o divino que há em nós. Conscientização das nossas neuroses. Conscientização é o seguinte: é tornar consciente aquilo que a gente
aquilo que a gente tem aqui no nosso inconsciente, muitas vezes guardadinho, né? Porque, gente, eu sinto dizer, todos nós somos neuróticos, tá? De perto ninguém é normal. Você pode ter certeza disso, certo? Mas a gente convive bem com essas neuroses. Ou não, né? Alguns não. Por isso que vão procurar o psicanalista, né? Porque vão procurar, às vezes, os conselhos, né? Mas a gente vive com as nossas neuroses, né? Quem nunca foi lá, quem nunca, né? Tem alguém, né? Que trancou a porta da sala e depois, 5 minutos depois, foi conferir se a porta estava trancada, né? Daqui a pouco mais de novo, né? Certo? Então, olha só, essas são as nossas neuroses. A gente convive bem, isso não atrapalha. Mas, de certa maneira, a gente tem que conscientizá-la dela e tentar dissolver. E perceber o divino que há em nós. A administração das personas, ou seja, das nossas máscaras. E realmente ao encontro da nossa essência de fato. Percepção dos valores e hábitos que nos conduzem, ou seja, você se dá conta daquilo que realmente te guia, aquilo que realmente você é. A reforma íntima não é exterminar o mal em nós. A gente tem que aprender a lidar. Eu já trouxe isso numa outra palestra, que era o lidando com a sombra. A sombra vai estar lá, o mal vai estar lá. A gente não precisa exterminar, mas sim fortalecer o bem que está adormecido em nossa consciência. Porque aquele mal pode estar ali. O que você vai fazer com ele é o que vai fazer a diferença. Por isso que o bem tem que ser fortalecido. À luz dos princípios universais das leis naturais, que não existe morte ou extinção, e sim transformação. Jamais matamos o homem velho, podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. Afinal de contas, você é um ser que vem de várias existências. Não tem como você matar esse homem velho que tem dentro de você. É ele que o transformou do que você é hoje. Então não tem como matar. Você tem que conviver muito bem com ele. Não eliminamos nada do que fomos um dia. Transformamos para melhor. Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação, sem conformismo, a fim de fazer do homem velho um grande aliado do aperfeiçoamento. Olha isso. E nós estamos dentro de uma doutrina que onde esse homem velho, ele é muito mais velho. Não é só um homem velho que constituído nessa existência, né? Mas não é um que é constituído de várias existências, né? Dentro dos arquétipos, né, do Jung, ele chamaria de um velho sábio. O velho sábio. Qual que é o perfil do velho sábio? É aquele que está te aconselhando cotidianamente sem você se dar conta, às vezes agindo de forma intuitiva, tudo isso trazendo aquela bagagem de experiências, né? Como desprezar isso? Não tem como. Aí Joana de Anjos diz assim, ó: liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se, superando os fatores da perturbação e da destruição. Novamente Joana de Anjos aqui, né? E olha só, dentro desse processo de mudança, nós estamos caminhando agora para o final do ano. E chega no final do ano, a síndrome do 31 de dezembro, né? Chega no final de ano, adivinha o que acontece? A gente pega a nossa agendinha 2016 e coloca lá: esse ano eu vou fazer um regime, vou emagrecer tantos quilos, eu vou parar de fumar, eu vou parar de reclamar do meu irmão, eu vou parar de brigar com a minha mãe, e aí vai, aquela lista, né? Certo? Essa é a síndrome de 31 de dezembro, achando que o ano novo você vai mudar tudo, né? Vai ser uma pessoa totalmente nova. Será que precisa o ano novo chegar para você mudar? Tem necessidade de você
Porque o que acontece? Na maioria desses itens, dessas metas que a gente coloca, a grande parte, né? Eu todo ano sempre escrevo, né? Quero emagrecer, né? Faz uns 20 anos que eu escrevo isso, né? Tá lá, né? Fica na... Ou seja, atinge a meta. Quem é que escreve na agenda? Esse ano eu quero perdoar mais. Esse ano eu quero agir de forma mais caridosa com os meus pais. Esse ano eu quero me auto-perdoar. Esse ano eu quero realmente promover de fato o bem na minha família. Então, percebam que tudo isso precisa vir um ano novo? De jeito nenhum. Isso pode ser feito aqui agora, só sair daqui e ir para casa, já agir de forma diferente, realmente consolidar algumas informações que foram passadas, que são passadas aqui. E o que acontece? Se a gente não mudar agora, no final da nossa jornada terrena, teremos algumas coisas que nós poderemos nos arrepender. Se a mudança realmente não for de fato agora, não precisa esperar para 2016 não. Pode ser agora. Hoje é 24, certo? Pode ser hoje, né? De repente semana que vem alguém já falando assim: olha, puxa vida, eu pensei no que você falou e já mudei uma determinada atitude. Olha, essa semana eu não julguei ninguém, essa semana eu não critiquei ninguém. E o que vai acontecer? Eu peguei algumas frases aqui de... eu não vou lembrar o nome dela agora, é Brown, que é uma enfermeira austríaca que cuidava de doentes terminais. E era alguma dessas coisas que as pessoas se arrependiam quando chegavam ao final da vida. Essas pessoas diziam que elas gostariam de ter tido coragem de viver uma vida viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Elas diziam que elas não tiveram coragem de perdoar. Quantos irmãozinhos que a gente encontra aqui nos nossos atendimentos, que vêm ainda com o coração tão endurecido, mesmo no plano espiritual, porque não perdoaram, ou que se não carregam culpas para uma eternidade. Eu não passei tempo suficiente com as pessoas que amam. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, aqueles de fato, aqueles que estão ali. Por isso, não se esconder com as máscaras que às vezes a gente precisa, mas realmente expressar de fato meus sentimentos. Não ter trabalhado tanto. Às vezes o trabalho é necessário, claro, a gente vive numa sociedade capitalista, mas quanto você está trabalhando? Gostaria de ter me permitido ser mais feliz, sem ficar postergando para depois, de repente, aquela viagem, aquela festa, aquele encontro com um amigo, com a família, não é? Aí eu pego uma frase do Freud que ele fala assim, ó: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Forte, né, isso, né? Então olha só, vou até repetir: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Mas é preciso ter determinação diante de nós mesmos e ter compreensão e respeito para o nosso próximo, refletindo suas ações cotidianamente. O desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para os nossos impulsos egoístas. Ou seja, a partir do momento que você realmente modificar e for percebendo o que você é, com certeza suas atitudes egoístas vão sendo modificadas. Vai aflorando muito mais a nossa empatia, o nosso pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Então aí eu coloquei alguns questionamentos, né, que a gente pode fazer
no caminho dessa mudança, no caminho dessa reforma íntima, dentro daquilo que a gente coloca do nosso autoconhecimento, com que intenção eu pratiquei tal ato? Qual a intenção ao dizer algo a alguém? Que sentimento estava por trás daquele acontecimento? Por que senti isso em relação a determinada pessoa? Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias como a que experimentei? Que sentimento me impulsionou nessa ou naquela situação? Por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo? Que motivações levam alguém a fazer o que fez? Perdoei? Pratiquei o auto-perdão? Fiz todo o bem que podia? Olha quantas reflexões que a gente pode fazer nesse cotidiano nosso. Não chegar em casa antes de dormir. Não é isso que Santo Agostinho dizia? Todo dia a prática dessa auto-reflexão. Olha quanta coisa que a gente tem para pensar. A partir dessa reflexão, com certeza, será um treino constante da empatia. Porque afinal de contas, quando você reflete a ação do outro, você reflete a sua também. O aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, a cautela no uso das boas palavras dirigidas ao próximo, a sensibilidade para com os dramas humanos, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora, e principalmente a prática da caridade e do amor ao próximo. Tudo isso pode surgir do quê? Desse autoconhecimento, dessa reflexão nossa, dessa análise, e percebam que tudo isso são atitudes inovadoras, aquilo que realmente vai se modificar de fato. E sempre, a gente mirar no nosso exemplo maior, o nosso mestre maior, que é Jesus Cristo, E eu peguei aqui um trecho do Livro dos Espíritos, que foi comentado pelo Espírito Miramês, que fala assim: não esperes chegar ao além para cuidar das coisas do Espírito. Não faças isso. Começa agora mesmo. Onde estiveres, toda hora é hora de começar. Aquilo que repetir agora mesmo, a gente não tem que esperar o 31 de dezembro para colocar as nossas metas e estabelecer as nossas mudanças. Examina o que és, examina o que pensas, examina o que fazes na vida. E se tiveres algo para modificar, modifica-o sempre comparando com os ensinamentos de Jesus, que nunca errarás o caminho, pois ele é a estrada dos homens, é a vida e a verdade. Diante de todos os esforços do bem, ele criará em teu coração uma luz que, brilhando, não te deixará perder os passos na direção daquele que sempre nos guiou. Aquele caminho, o caminho do coração, como Joana de Ângeles diz, E para encerrar a minha palestra, eu deixo uma frase de Guimarães Rosa, grande escritor mineiro, um dos maiores brasileiros, um dos maiores escritores brasileiros, que diz assim: o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Guimarães Rosa. Obrigado, pessoal. Boa noite. Sempre uma honra, estar aqui para levar um pouquinho da palavra, das palavras.